Olá, esse é o canal Ildo Pulcini. Você tem a oportunidade, portas abertas, de continuar através desse audiobook, abençoar a vida de muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode mergulhar em histórias entusiasmantes, onde você vai ter uma vida espiritual mais profunda na graça e no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, que Deus te abençoe e eu espero você. A graça e a paz. Este é o canal Ildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro Charles Swindoll, série de Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 18, Problemas em casa. Uma família em dificuldade é uma ocorrência comum, mas jamais um quadro bonito para se apreciar. Dois são os problemas que a família pode experimentar: dificuldades exteriores e dificuldades interiores. Embora ambas possam arruinar a família, as mais difíceis são as dificuldades internas. Quando os dedos pegajosos da morte levam tiranicamente um ente querido, trazendo sofrimento ao nosso coração. O problema vem de fora. Um incêndio pode queimar completamente uma casa ou uma enchente arrancá-la de seus alicerces, causando dificuldades quase impossíveis de suportar. Descobri, no entanto, que esses tipos de problemas externos, no geral, unem a família em lugar de separá-las. Isso não acontece quando os problemas são internos. Os transtornos deste tipo surgem na forma de pressão, tensão, abuso, negligência, falta de perdão, amargura, ódio intenso e todas as outras dificuldades que acompanham a vida carnal quando os pais andam na carne ou agem insensatamente, ou quando os filhos reagem em rebelião, discórdia e desarmonia. Quando existe conflito entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, isto é bem mais difícil de suportar do que os problemas externos, especialmente quando resulta do pecado de alguém na família. Antes de examinarmos novamente a vida de Davi, quero apresentar-lhe um princípio contido em Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis. São as primeiras palavras deste versículo, palavras que lemos diversas vezes no Novo Testamento. O Senhor nos dá um aviso antecipado, porque o diabo, a carne ou o mundo irão criar confusão em nossos pensamentos, enganando-nos para duvidarmos da verdade apresentada por Deus. Antes do princípio, Deus diz: não se engane com isto, não deixe ninguém ensinar-lhe o contrário. Não permita que você mesmo ou outra pessoa ou alguma experiência o leve a crer que alguma outra coisa além desta é a verdade. Não se engane. Agora, o princípio. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Gálatas 6, 7 e 8. Colhemos aquilo que plantamos, não obstante o perdão. Se houver algo que fomos levados enganosamente a acreditar em nossa era de ensinamentos errados sobre a graça, é o pensamento de que, se confessarmos simplesmente os nossos pecados e pedirmos perdão de Deus, todas as consequências dos nossos atos serão rapidamente canceladas. Quando caímos na armadilha do pecado, tudo o que temos a fazer é voltar-nos para o Senhor e dizer: Senhor, confesso o meu erro e concordo contigo quando eu estava errado. Declaro diante de ti e só de ti
o erro das minhas ações. Peço agora o teu perdão e espero que me faça voltar ao caminho certo. Pensamos que, depois disso, tudo fica às mil maravilhas e todas as consequências desaparecem. Mas não é isso que este versículo ou qualquer outro versículo das Escrituras diz. Ele foi escrito para pessoas como você e eu, que vivem na era da graça. Portanto, foi escrito à igreja. Não se trata de um versículo da lei. Não é dirigido a Israel. Foi escrito para o povo de Deus, aos filhos do rei, aos que estão em Cristo, vivendo sob a graça. Graça significa que Deus, ao perdoar você, não o matará. Graça significa que Deus, ao perdoar você, lhe dá forças para suportar as consequências. A graça nos liberta para podermos obedecer ao Senhor. Isso não significa que as consequências do pecado são automaticamente removidas. Se eu pecar e, enquanto estiver pecando, quebrar o braço, quando receber o perdão por ter pecado, continuo tendo de tratar de um osso quebrado. Não é surpreendente como aceitamos isso no plano físico? Ninguém que leia estas palavras negaria tal coisa. Um braço quebrado é um braço quebrado. Quer eu tenha sido perdoado ou continue vivendo sobre a culpa do meu pecado. O mesmo acontece na vida emocional. Quando um pai age voluntariamente e irresponsavelmente contra a palavra escrita de Deus, não só o pai sofre, mas também a sua família. Isso significa transtornos internos que afetam seriamente outros membros da família. Vou agora falar das consequências. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Gálatas 6:8. Estas são as palavras que uso para descrever o resultado. O sofrimento da colheita anula o prazer do plantio. Pense na sua vida como comparável à de um agricultor. Enquanto caminha, está plantando diariamente uma ou outra espécie de semente. Se decidir plantar as sementes da carnalidade, pode ter algum prazer. Quem negar isto é um tolo. Até a Escritura afirma que o pecado tem os seus prazeres. Essa é uma das coisas que nos atrai para ele. É excitante, é uma aventura, estimula, satisfaz o corpo, instiga os desejos da carne. Todavia, o que não gostamos é de enfrentar o sofrimento provocado pela colheita dessas sementes de pecado, que supera o prazer de tão pouca duração. Nada me preocupa mais do que a propensão que existe hoje de usar a graça como instrumento para justificar o pecado ou remover o sofrimento das consequências. Existem muitos ensinamentos sobre teologia corretiva e poucos sobre teologia preventiva. Por exemplo, pense numa experiência comum a todos nós. Todo pai passa pela experiência de ensinar os filhos a dirigir. É um processo difícil, irritante, por mais talentoso que seus filhos sejam. Os pais têm uma escolha quanto à maneira como ensina os filhos a dirigir. Eles podem ensiná-los de maneira corretiva ou preventiva. Se eu decidisse ensinar meu neto mais velho a dirigir corretivamente, poderia dizer-lhe: olhe, Ryan, quero mostrar-lhe em primeiro lugar, antes de começarmos, a apólice do seguro que fiz para o carro. Portanto, quando acontecer o desastre que você vai sofrer, inevitavelmente, este é o telefone do agente. E depois do acidente, Ryan, não deixe de telefonar-me. Passo então a falar sobre todas as coisas que precisam ser feitas antes do desastre. Esse seria um curso de direção corretiva. Por outro lado, eu poderia dizer: olha, Ryan,
vamos prevenir muitos problemas antecipadamente. Se seguir estas regras e regulamentos que vão ensinar-lhes a obedecer a esses sinais, poderá, provavelmente, passar um longo período de tempo sem sequer um arranhão. Não posso garantir isso, mas seria bem melhor do que de outro modo. Esse seria um curso de direção preventivo. Penso que vai concordar que o método preventivo é bem superior ao corretivo, certo? Davi, disse Natã, você é o homem. O profeta ficou diante do rei e lhe disse o que ninguém mais teria coragem de dizer. Foi você que possuiu Batseba. Foi você que mandou matar Urias. É você que está vivendo como hipócrita. Você é o homem, Davi. Davi respondeu a Natã, pequei. Uma palavra que ele deveria ter dito na manhã seguinte ao pecado com Batseba. Estou convencido de que as consequências teriam sido muito menores se ele tivesse declarado o seu pecado, confessado abertamente a Deus e ao povo e exposto a sua vida de forma clara. Mas não fez isso. Agora, um ano mais tarde, Natã diz, você é o homem, Davi. E Davi admite, pequei, mas espere um minuto. Veja a predição que Natã faz, apesar da confissão de Davi. Sob a orientação e inspiração de Deus, o profeta declara, não se apartará jamais a espada da tua casa. Nunca, nunca. Pensei que ele tivesse sido perdoado, diz você. Olhe, ele foi. Natã afirma isso. Também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Isso é perdão. Mas as consequências continuam. A espada jamais apartará da tua casa. Estou dizendo que todos que pecarem sofrerão as mesmas consequências? Não. Deus, à sua maneira soberana, ajusta as consequências às pessoas. A escolha é dele. O movimento é dele. O plano é dele. Porque ele escolhe alguns para seguirem este caminho e outros para aquele? Não sei. Não é isso que nos interessa aqui. Tudo que sei é que no caso de Davi, ele o levou por um caminho de sofrimento para que nunca viesse a esquecer. Nem nós iríamos, em retrospecto, as consequências dessa série de atos. Não se apartarás a espada jamais da tua casa. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Segundo Samuel 12, 10 e 11. 2 vezes é feita menção à casa de Davi. A Bíblia Boas Novas interpreta esta passagem, dando estas más notícias. Farei com que os da sua própria casa lhe causem transtornos. A Bíblia Viva fala de Davi tendo de viver sobre a constante ameaça da sua família, pois Deus disse, farei que a sua casa se rebele contra você. Davi foi perdoado, mas seus problemas não acabaram. Perturbações virão sobre a casa dele. Lembra-se das minhas palavras no primeiro parágrafo deste capítulo? As famílias podem ter 2 tipos de problemas, externos e internos. Para Davi, eles vêm de dentro, e não penso que palavras possam expressar o grande sofrimento pelo qual passou este homem ao ver os males que advierem como consequência do seu pecado. Ele deve ter, sem dúvida, repetido as palavras de Elifaz em Jó 4:8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Há muitos anos, meu amigo John W. Lawrence escreveu um volume pequeno, mas cheio de discernimento, intitulado Na Prática, as Leis da Colheita, no qual ele apresenta a verdade de colher o que semeamos. Lawrence diz o seguinte sobre Davi: quando Davi plantou para a carne,
ele colheu o que a carne produziu. Além disso, colheu as consequências de seus atos. Embora tivesse confessado seu pecado e sido perdoado, sublinhe, coloque um sinal, marque profundamente na consciência. A confissão e o perdão de forma alguma interrompem a colheita. Ele semeara, tinha de colher. Estava perdoado, mas as consequências continuavam. Esta é exatamente a ênfase que faz Paulo em Gálatas, mesmo nesta era da graça. Não nos enganemos, pois de Deus não se zomba. O que semeamos, isso iremos colher, e não há exceções. Está vendo no que a teologia errada nos faz acreditar? Nós adotamos uma mentalidade de pecado. Dissemos a nós mesmos que graça significa que todas as consequências serão instantaneamente removidas, e nos deixamos sugar pelo poder da carne, em vez de crer que no que Paulo ensina, que não temos de pecar dia após dia. Pecamos porque queremos. Temos o poder na pessoa do Espírito Santo para dizer não a Ele em todas as situações em nossa vida. Se escolhermos dizer sim, apesar das advertências do Espírito Santo, podemos ter certeza de que teremos de suportar as consequências. Infelizmente, pessoas inocentes, intimamente ligadas a nós, também irão sofrer com isso. São essas consequências domésticas que geram o que veio a ser conhecido como famílias disfuncionais. Davi viveu em meio a essas consequências. Começamos a observar o ritmo descendente da sua vida neste capítulo. Ao fazer isso, vemos 8 passos de consequências na desgraça de Davi. O primeiro passo foi a infidelidade conjugal. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e os darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Segundo Samuel 12:11. O termo hebraico para próximo é um termo íntimo, que provavelmente se referia a um dos filhos de Davi. De fato, foi exatamente isso que ocorrera alguns anos depois do caso do adultério de Davi. Seu filho Absalão coabitou com uma das suas esposas, ou das esposas do seu pai. O triste relato se encontra em 2 Samuel 16, e quero que anote o que ocorreu. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E, em ouvindo todo Israel, que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. 2 Samuel 16, 21 e 22. Onde Davi caiu pela primeira vez em pecado? No terraço, no palácio. A atitude sórdida de Absalão anuncia: vou esfregar isso no nariz dele. Que vergonha! Que consequência a suportar! A segunda foi a perda de um filho. Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Ao 7º dia, morreu a criança. 2 Samuel 12, 15, 18. A experiência da infidelidade conjugal já foi bastante difícil, mas além disso, veio a perda do recém-nascido, o que aumentou a tristeza do homem perdoado, assim como a de Batseba, mãe da criança. A terceira consequência é que um dos filhos de Davi estuprou a meia-irmã. Davi casou-se com várias mulheres e tinham muitas concubinas.
como aprendemos antes. Muitos filhos nasceram dessas relações. Embora não tenhamos um registro genealógico completo de todas as mulheres, filhos e concubinas de Davi, temos o registro da relação entre Absalão, Amnon e Tamar. Os três eram filhos de Davi, mas Absalão e Tamar eram da mesma mãe e Amnon de outra. Amnon se sentiu atraído pela sua meia-irmã Tamar, irmã de sangue de Absalão. A razão de mencionar Absalão é que mais tarde ele a defende e este versículo nos conta a razão. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Segundo Samuel 13:1. Esse foi um amor vergonhoso, repugnante, na verdade, uma paixão incestuosa. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer-se, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Segundo Samuel 13:2. Com a ajuda de um amigo, Amnon preparou uma cena que levou Tamar à sua presença, onde o rapaz fingiu estar doente. Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. Segundo Samuel 13, 11, 12, 14 ao 15. Em vergonha e desgraça, Tamar foi ao membro da família que a amava, seu irmão Absalão. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava a Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Segundo Samuel 13, 20 a 22. Quarto passo: ódio entre irmãos. A concupiscência levou ao estupro, o estupro ao ódio, e agora o ódio leva ao passo seguinte, que é o assassinato. Absalão e Amnon não se falaram durante 2 anos. Durante 2 longos anos, esta amargura e ódio corroeram Absalão. Quero agora perguntar-lhe algo. Onde estava Davi durante todo esse tempo? A única coisa que encontrei em referência a Davi sobre o fato de a filha ter sido violada pelo filho é esta. Ouvindo o rei todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Segundo Samuel 13, 21. Isso é tudo. Passividade clássica. Incrível despreocupação paternal. O pensamento deve estar em outra parte. E estiveram assim por muito tempo. Esses filhos cresceram sozinhos, sem a autoridade e disciplina paterna apropriada. Como já discutimos antes, esta é apenas outra consequência do pecado na vida de Davi. Que tipo de palácio Davi ofereceu materialmente para seus inúmeros mulheres e filhos? Um palácio fabuloso. Eles provavelmente tinham no terreno material tudo o que queriam, mas o dinheiro não pode comprar as melhores coisas da vida. Bens materiais não podiam resolver o problema dos relacionamentos naquela casa. Amnon estuprou e depois odiou a irmã. Absalão odiou o irmão durante 2 anos. Eles nem sequer se falavam. A vida nesse palácio deve ter sido um pesadelo. Ninguém fez uma descrição melhor disso do que Alexander Wright, no artigo que escreveu sobre Absalão. Leia e chore. Poligamia é apenas o termo grego para imundície. Davi pisoteou a primeira e a melhor lei da natureza em seu palácio em Jerusalém e por causa disso passou todos os dias que se seguiram num verdadeiro inferno na terra. O palácio de Davi era um perfeito pandemônio de suspeitas, intrigas, invejas e ódio. Tudo isso surgindo ora na forma de incesto, ora de assassinato.
Foi nesta casa, se tal cloaca pode ser chamado de casa, que Absalão, o terceiro filho de Davi, pela sua terceira esposa viva, nasceu e cresceu. Um pequeno círculo de parasitas invejosos e intrigantes, todos detestáveis, odiando uns aos outros, se juntava ao redor de cada uma das mulheres de Davi. Absalão cresceu, foi educado num dos piores desses pequenos círculos perversos. O resultado? Depois de 2 longos anos, Absalão põe em prática o seu engenho plano. Absalão é esperto, engana facilmente o pai. Ele sugere que todos vão juntos tosquiar as ovelhas. Foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixe ir conosco Aminon, meu irmão. Segundo Samuel 13, 24, 26. Se Davi estivesse a par das coisas na sua casa, ele saberia que Absalão não falava com Aminon há 2 anos. Saberia também do ódio que havia entre seus filhos. É preciso que um pai seja excessivamente desatento para não perceber que um filho não fala com o outro há bastante tempo. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Segundo Samuel 13, 27. Instou com ele, significando o quê? Ele o importunou, ele suplicou, ele intimidou, fez uso da culpa. Os filhos de Davi o manipulavam e intimidavam, e veja o que aconteceu. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: Feri a Aminon, então o matareis. Não temas, pois não sou eu quem vô-lo ordena? Sedes fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu a todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Segundo Samuel 13, 28, 30. Ao traçar os passos descendentes, temos agora Absalão assassinando Aminon, um irmão matando o outro. A espada nunca se apartará da sua casa, Davi. E aqui está ele, gemendo sobre a dor do golpe. Como se isso já não fosse suficiente, depois de matar o filho de Davi, Absalão foge. Temos então o 6º passo, a rebelião. Ao fugir, Absalão foi para Gesur. Era ali que vivia seu avô, pai de sua mãe, que era o rei de Gesur. Já que não pôde mais ficar em sua casa, ele procura o avô, enquanto lambe as feridas e monta um plano para liderar mais tarde uma revolta contra o seu pai. E foi exatamente isso que ele fez. 7º passo. Absalão lidera uma conspiração contra o pai. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, segundo Samuel 14, 28. Mediante uma cadeia de eventos, Absalão conseguiu chegar até a porta do rei e começou a roubar o coração do povo. Ele ficava à entrada da porta, e quando as pessoas chegavam para ouvir o conselho de Davi, Absalão as interceptava. Ele as abraçava, beijava, ganhando seus corações e fazendo que tomasse o seu partido. Falava mal do pai, usando de falsidade ou exagero. Em pouco tempo, conquistou a maioria dos votos. E imagine só, Davi abdica do trono. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Segundo Samuel 15, 14. Mais tarde, o último passo nesta cadeia devastadora de consequências,
acontece quando Joabe mata Absalão. A espada não se apartou da casa de Davi. Davi certamente lamenta o dia em que olhou para Batseba e passou um ano enganando a todos. Finalmente, na contracorrente do estupro, conspiração, rebeldia e ódio e assassinato, ele está sentado sozinho no palácio, sem dúvida transpirando até a exaustão, quando chega um mensageiro trazendo más notícias. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Segundo Samuel 18:32. Davi sente culpa em relação a este filho e, apesar de tudo o que aconteceu, apesar da traição, a rebelião do jovem, ele se preocupa com o filho. Responde o etíope: sejam como aquele, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Segundo Samuel 18:32. O que é uma maneira de dizer seu filho está morto? O que se segue é provavelmente a cena paternal mais triste e patética do Antigo Testamento. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. Andando dizia: meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel 18:33. Davi é um homem quebrantado. Ele está muito comovido, chorando como se tivesse perdido a cabeça. Cada ponto de apoio é removido. Ele bebeu o amargo cálice até a última gota. Está abatido e machucado, perturbado e confuso. A colheita dos seus pecados é quase mais do que pode suportar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Se você aceitou levianamente a graça de Deus, se andou devagarinho pelos corredores do reino, escolhendo o pecado ou a retidão conforme a sua vontade, pensando que a graça cobre tudo, agiu erradamente, meu amigo. Na verdade, é bem provável que já esteja ceifando os frutos amargos das sementes do pecado plantadas no passado. As consequências. Você talvez esteja neste momento vivendo numa situação comprometedora ou bem prestes a entrar nela. Está deslizando pela superfície, esperando não ser apanhado. Mas de Deus não se zomba. Pode ficar certo, você vai ser apanhado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Volte-se para Ele agora. Entregue a sua vida a Ele, quebrantado, ferido, atormentado e confuso. Ponha tudo diante dele. Peça que lhe dê graça e forças para enfrentar as consequências de maneira realista e direta. Aconselhei durante vários anos um jovem que se sentava sozinho em meu escritório, com os lábios apertados, o rosto fechado. Ele me encarava friamente enquanto conversávamos sobre os seus relacionamentos em casa. O rapaz me fora enviado pelos pais, na esperança de que eu pudesse pôr algum juízo na cabeça dele. Palavras deles. Foi difícil penetrar naquele coração. Ele estava zangado, profundamente amargo. Tinha, sem dúvidas, ferimentos graves. Eu lhe disse: fale sobre o seu pai. Ele rogou uma praga e limpou a garganta enquanto se virava para a janela. Meu pai disse: meu maior desejo é matá-lo. Sua voz quase sumiu enquanto acrescentava: tentei uma vez mais, falhei. Da próxima vez, não vou falhar. Tremendo de emoção, começou a descrever as inúmeras vezes em que o pai o ridicularizou, embaraçou e até espancou. Agora estava mais alto que o pai e a vingança era só uma questão de tempo. Um calafrio me percorreu a espinha enquanto ouvia esse Absalão contemporâneo descarregar sua raiva. Quanto mais conversávamos, tanto mais claro se tornava. Aquele jovem que não tinha ainda 20 anos era o produto de um conjunto trágico de circunstâncias num lar
que a maioria das pessoas consideraria cristão. Mas bem lá no fundo desses relacionamentos privados se achavam todas as marcas de hábitos pecaminosos: negligência dos pais, comportamento abusivo, conflitos não resolvidos, falta de honestidade, de perdão, de compreensão e, mais que tudo, de amor verdadeiro. Perguntei-me muitas vezes o que teria acontecido com aquele jovem. O pai, à semelhança de Davi, era muito considerado na comunidade e em sua profissão. Ninguém teria adivinhado que havia tamanhos problemas em sua casa, a não ser que se aproximasse o suficiente daquele filho para ver as cicatrizes. Para todos os demais, Davi era o rei. Para Absalão, Davi era o pai. Como será que ele descreveria Davi se mesmo morto pudesse falar? Com a graça de Deus, terminamos aqui o capítulo de número 18 desse livro de Charles Swindoll, série de Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar os outros capítulos. Que Deus te abençoe. Fique na paz.